primeiramente, bom dia, porque agora é 9 horas da manhã, eu acho, 8h50 da manhã. Eu estou num cenário diferente, como vocês podem ver. Hoje eu estou aqui numa laje, né, que tem a visão para a avenida logo. Ó, ali tinha uma plantação de girassol, só que eu não sei o que aconteceu e eles tiraram de lá. Eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir. Se vocês não estiverem, me perdoem. Vou tentar falar um pouquinho mais alto, mas é porque tá de manhã e eu não quero acordar os vizinhos. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem tá falando é Giovana. Se você não é inscrito, já começa se inscrevendo aí, dando uma surra de likes. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, sinceramente, porque foram vocês que pediram. O tema do vídeo hoje vai ser a minha vida com Deus. O meu testemunho, as minhas fragilidades, o meu íntimo com Deus. Melhor dizendo, o meu íntimo com Deus. Bom, e nada mais que um cenário, né, com o céu naturalmente lá atrás. Eu acho que eu pensei numa forma de mostrar algo lá em casa, sabe, que tem a ver com o tema, mas eu não pensei em nada mais do que a laje mostrando o céu. Porque assim eu posso mostrar pra vocês que não é a nossa altura, não é a nossa... Deixa eu ver. Que não é assim, aqui na Terra não é... A gente tá aqui um pouquinho mais próximo do céu que a gente tá próximo de Deus. A gente tem que estar com o coração próximo de Deus. A gente tem que estar com a mente em Deus. Então eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a minha história. Então bora pro vídeo, gente. Começando o vídeo, problemas de saúde que me fizeram a crer que eu morri, entendeu? Porque, assim, quando eu era menor, eu tive... Eu não sei qual é o nome, eu não lembro, mas eu lembro que minha mãe falou, mas eu não lembro qual é o nome. Meu olho, esse olho aqui, ele virou pra trás. Aí eu acho que eu tive, sei lá, uma convulsão, pelo amor de Deus. Aí eu fui parar no hospital e tudo mais, fiquei até internada, né? Tive muitos problemas de saúde. Eu soube que eu tive alguns problemas de saúde quando era menor. Mas o que isso tem a ver com o tema? Com todos esses problemas de saúde que eu tive quando era menor, eu percebi que não foi os médicos que deixaram eu sobreviver. Não foram os médicos que fizeram de tudo. Não, foram eles, né? Mas eu quero colocar Deus nessa história. Colocar que Ele segurou a minha mão ali e Ele soube que não era a hora de eu partir, porque eu tinha acabado de vir ao mundo. E eu creio, gente, que quando a gente vem ao mundo é com um propósito. Se Ele permitiu eu estar aqui hoje, é porque Ele tem um propósito pra minha vida. Se Ele permite que você está aí hoje vendo esse vídeo, é porque Ele tem um propósito pra você. Eu não sei qual é o propósito, ninguém sabe qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, mas eu levo a acreditar que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, cada acontecimento das nossas vidas tem um porquê. Aí, bom, adiantando a minha história, eu acho que eu tinha uns 10 anos, 9 anos por aí. A minha irmã, Jéssica, como eu comentei no outro vídeo, se vocês foram ver e visitaram o Instagram dela, vai aparecer aqui de novo pra vocês visitarem, pra vocês conhecê-la. Ela era da igreja Água Viva, né? E Água Viva tem o costume de fazer células de kids, kids é crianças, tá, gente? Pra quem não sabe inglês. De crianças, de jovens, de adultos, mas os mais velhos, assim, sabe? Reuniões também com palestrantes, coisas assim, sabe? E eu, com certeza, né, eu tinha que estar na célula de crianças, né, porque era uma ajuda que eu ajudava minha irmã, era também ela me ajudando e tudo mais, a conhecer a palavra. Só que nessa época eu não queria saber de nada, entendeu? Eu não queria saber de nada. Eu não queria nem me comprometer com nada.
Só que aí eu fui pressionada, não por ninguém, eu fui pressionada por mim mesma pra aceitar a Deus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu mesma me pressionei a acreditar que Deus existia, só que naquela época eu não me comprometia com nada. Naquela época eu não pensava no que ia acontecer com essa decisão minha. E eu acho que tá ruim a imagem, né, gente? Deixa eu arrumar aqui. Ai, barulho. Mas acho que vai ficar assim. Ó, deixa eu ver se eu arrumo. Calma aí. Bom, eu acho que assim ficou melhor. Ou não mudou nada, né? Bom, eu tava na parte em que eu falei que eu não queria me comprometer em nada. E realmente eu não queria. Porque eu queria, tipo, saber como era a vida, curtir o mundo, sabe? Como muitas pessoas hoje em dia fazem. Elas querem curtir o mundo. Eu era uma dessas pessoas. Mas eu era uma criança ainda. Aí vocês me perguntam, Mas você era uma criança ainda. Como você queria curtir a vida, sabendo que você era uma criança e não tinha direito de fazer nada ainda? Porque você não era de maior e tudo mais. bom, eu levava a crer, né, que eu podia esconder as coisas da minha família, da minha mãe. Eu levava a crer a fazer isso. E teve alguns acontecimentos que sim, eu escondi da minha mãe e eu me envergonho disso. Porque não tem por que esconder, gente. Se você tá fazendo alguma coisa de errado, com certeza você vai esconder. Você sabe que você tá fazendo alguma coisa de errado. Você tem que ter um senso de saber o que você tá fazendo, se é certo ou se é errado. E eu não tinha esse senso, então é por isso que eu escondia. Depois de um tempinho, Deus me tocou lá no coração e falou, vem pra cá. Só que ele não falou, vem pra cá, né? Ele, tipo, mandou uma mensagem, alguma coisa assim, sabe? E aí, aconteceu que lá na casa dela teve campanha, culto no lar, né? E eu e ela fomos convidadas a louvar. Eu não tava nem aí pra essas coisas, sabe? Mas eu gostava de cantar. Era eu acreditava que era um dom de Deus eu cantar, porque quando a gente canta, é uma coisa, acontece algo, sabe? Eu não entendo ainda, eu ainda não entendo o que acontece. Mas quando eu louvo, eu penso no quanto eu posso crescer no dom do louvor e posso abençoar pessoas com isso. Eu pensava assim, né? Pensava assim. E ainda penso. É uma bênção, o louvor é uma bênção, sim. E eu acredito que tudo pode melhorar se você cantar. Eu acreditava nisso. Aí passando um pouquinho a história, depois de um tempinho, né, a minha mãe começou a me levar pra igreja dela e tudo mais. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos ainda. Aí eu comecei a entender mais a palavra, entendeu? Aí eu comecei, a célula eu já tinha saído de lá, já tinha ocorrido alguns fatos que não me deixaram ficar lá e tudo mais. Eu nem lembro o que é, mas eu sei que eu saí de lá. Aí comecei a ir pra igreja com a minha mãe e tudo mais. Aí eu comecei a prestar mais atenção no culto, comecei a prestar mais atenção na palavra, comecei a prestar mais atenção no louvor e via que aquilo ia me transformando por dentro. Eu falei, o quê? Como eu não queria saber de nada, passou um tempinho, né? Aí ocorreu esse fato que minha mãe quis me levar pra igreja e tudo mais, pra me colocar no caminho certo, né, gente? Toda mãe é assim, quer colocar o filho no caminho certo. E ela tá certa, e elas estão certas de fazer isso, porque elas querem o melhor pros seus filhos. E depois, eu acho que depois de um tempinho, né, que eu comecei a ir pra igreja da minha mãe, eu tinha uns 10, não tinha 10 anos, não. Eu tinha 13, 14 anos, 13 pra 14. Foi aí que eu percebi que tudo o que eu passei naquela igreja da minha mãe, tudo que eu passei na célula de kids, tudo que eu passei na campanha de oração da casa da minha amiga, era tudo um plano de Deus. Eu falei, o quê? Aí, quando eu comecei a pensar nisso, eu olhei os fatos, realmente era Deus me chamando para a presença dele. E como eu falei no começo do vídeo, tudo tem um porquê, tudo tem um plano no futuro, tudo tem um propósito. E aí eu comecei a sorrir pensando nos fatos, e eu falei, nossa, que maravilha. Assim, eu falei desse mesmo jeito, porque eu fiquei maravilhada com o plano de Deus. Eu fiquei maravilhada com
tudo o que tinha acontecido. Mas se eu tivesse pensado quando eu tinha 10, 11, 12 anos, nos fatos ocorridos, eu nem entenderia primeiramente. E eu ia falar, mano, quer saber, se ele quer que eu vá pra presença dele, então ele vai ter que fazer de outra forma. Eu pensaria assim, porque eu conhecia o jeito que eu era difícil. Mas aí Deus foi quebrando o coração, né? Deus sabe como tratar de cada pessoa, gente. E de mim foi dessa forma, trazendo pessoas pra falar comigo, trazendo pessoas pra orar por mim, trazendo pessoas pra pregar, trazendo pessoas pra louvar pra mim. E eu, simplesmente maravilhada com aquilo que estava acontecendo comigo, eu falei, quer saber? Eu ajoelhei quando era criança na igreja e falei, Deus, quando eu era criança, assim, uns 13, 14 anos. Acho que foi com 13 agora. Mas continua a mesma coisa, eu tô com o céu aqui, é o meu propósito. O céu tem que permanecer aqui atrás. Bom, eu tava falando que eu ajoelhei e falei, quer saber? É agora. E eu ajoelhei naquele mesmo momento, eu não sabia orar, nem sabia nada, eu só sabia falar o Pai Nosso. Aí eu orei o Pai Nosso. Depois que eu terminei de orar o Pai Nosso, eu falei, Deus, eu não sei falar, eu não sei fazer nada, mas eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu comecei a sorrir depois daquele momento. E eu acho que depois daquele momento tudo começou a dar certo na minha vida, sabe? Algumas coisas deram errado, mas foram para o meu aprendizado. E depois daquele momento que eu me ajoelhei, eu comecei a sorrir para tudo. Eu sorria para as pessoas olhando para mim, eu sorria para Deus falando com alguma pessoa, eu sorria para tudo, sabe? Porque é o primeiro amor, gente, o primeiro amor é maravilhoso. O primeiro amor, eu digo assim, assim que você aceita Jesus, é o seu primeiro amor, é a sua primeira vida com Deus, a sua primeira experiência com Ele. E eu acreditava que tudo estava dando certo porque eu escolhi estar ali com Deus na minha vida, sabe? Eu escolhi aquilo. Então, tudo começou a dar certo depois daquele momento. Só que aí não acaba aqui a história, gente. Depois de um tempinho, né? De 15 pra... Acho que foi com 15 anos, eu me afastei um pouquinho de Deus. Ou porque eu não lembro porque eu me afastei de Deus. Eu esqueci de dar um detalhe pra vocês. Eu acho que nessa época aí não era 13 anos, era 12 anos. Tá, eu não lembro muito dos fatos ocorridos, não lembro da data, não lembro das datas, não lembro dos anos, não lembro. Mas eu acredito que foi com 12 anos, porque eu me batizei com 13. Depois dos 12 que eu aceitei Jesus, eu me batizei com 13 anos. Eu me batizei com 13 anos, eu me batizei, de 14 para 15. De 14 para 15, gente. Eu me afastei um pouquinho de Deus. Eu me afastei. Não liguem pra data, gente, porque eu não lembro os anos. Não liguem. Eu vou parar de falar as datas e os anos, porque eu não lembro, sinceramente. Mas eu lembro que eu me afastei de Deus porque eu acreditava que Ele não estava pensando mais em mim. Eu acreditava que Ele tinha esquecido de mim naquele momento. Eu acreditava que Deus tinha me esquecido. Por incrível que pareça, Deus, eu pensei que Ele tinha me esquecido, mas não, gente, Ele nunca esquece um filho seu. Ele nunca esquece um escolhido. Ele nunca esquece ninguém da face da terra. Ele tem um plano para cada um. Se você acha que Ele te esqueceu agora, minha querida, você está super errada. Ele não te esqueceu, tá? Ele só tá criando um cenário para no futuro você entender o que tá acontecendo aqui. Ele só tá criando esse cenário para você ter o aprendizado na presença dele, para você ter o conhecimento mais da palavra dele. Ele só tá criando isso para você prestar atenção no que realmente importa. Então, se você acha que Ele te esqueceu, que Ele te abandonou, que Ele não tem mais plano para você, então você tá totalmente errada. Me desculpe falar isso, mas você está totalmente errada. Deus nunca esquece um filho seu. Isso está escrito na palavra dele,
porque ele nunca esquece um escolhido, ele nunca esquece um filho, ele nunca esquece. Você é filho, você é escolhido. Você acha que ele te esqueceu? Ele não te abandonou, tá? Ele lembra de você. Foi a mesma coisa comigo. Eu precisava que alguém falasse isso pra mim, mas eu via que ninguém falou isso pra mim. Eu falei, então, pronto. Deus me esqueceu, Deus me abandonou e tudo mais. Foi aí que depois de alguns meses, Deus usou uma irmã pra vir até mim, né? Eu não acreditava nisso não, gente. Eu falava, isso não existe, não pode acontecer. Porque, tipo assim, eu não acreditava. Porque eu nunca vi acontecendo comigo, então eu nunca acreditei nisso. Aí veio uma irmã falando comigo e tudo mais, e eu falei, eu não vou acreditar nisso. Foi aí depois que ela falou, você vai acreditar nisso e tudo mais, alguma coisa assim, né? É Deus que me mandou aqui, é Deus que tá falando pra me falar contigo, porque você pode não acreditar nessas coisas que eu tô dizendo, mas Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou e tudo mais. Ela começou a falar tudo o que aconteceu na minha vida. Eu falei, oi? O que tá acontecendo aqui? Quem é você? Você é uma espiã? Aí foi depois de um tempo desse fato ocorrido que eu fui perceber que Deus, Ele não tinha me abandonado. Que Deus, Ele não tinha me esquecido. E eu comecei a falar, a pedir perdão pra Ele, porque eu pensei que Ele tinha me esquecido. Eu pensei que Ele tinha me abandonado, mas eu sabia que Ele estava sempre comigo. Só que aí, pelos fatos, eu vivia pelos fatos, não pelas expectativas, não pela espiritualidade. Eu não vivia assim ainda. Foi depois que essa irmã veio falar comigo, eu comecei a viver pela espiritualidade. Como assim, Giovana, viver pela espiritualidade? Tipo, acreditar no que as coisas acontecem porque Deus permitiu. As coisas só aconteciam na minha vida porque Deus permitia. E eu não acreditava nisso. Eu não acreditava, sinceramente eu não acreditava, gente. Eu pensava que era baboseira, que era mentira, que era fingimento das pessoas, mas não era. E foi aí que, depois de um tempo, eu comecei a me aproximar mais de Deus. Aí foi que o meu pastor me colocou como regente da igreja, como regente das crianças e dos jovens. Regente, gente, é uma coisa difícil. As pessoas podem acreditar que é fácil, que é só mexer a mão assim, ó. Mas não é, gente, não é. É uma coisa muito difícil. Tanto quanto líder, tanto quanto regente. É tudo difícil. Não é a mesma coisa, é difícil, tá, gente? É difícil. Porque você tem que lidar com as pessoas, você tem que saber falar com as pessoas. Opa! É a luz. Escureceu. Bom, tá escuro agora porque o céu tá fechando. Eu acho que vai começar a chover mais tarde. Tá ventando também, gente. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Se não estiverem, me perdoem. Na edição eu vou tentar fazer o máximo possível para que vocês me ouçam. Como eu tava falando, eu não acreditava nas coisas espirituais. Eu vivia pelos fatos. E aí foi depois que aquela irmã falou comigo, eu comecei a acreditar no que Deus tinha preparado para mim, no que Deus tinha feito por mim. E eu comecei a lembrar do passado, comecei a lembrar dos fatos que ocorreram no passado que me fizeram acreditar que Deus existia. Aí, meu pastor me colocou como regente, me colocou como regente dos jovens e das crianças. Foi aí que eu percebi que era mais um capítulo da minha história a ser percorrido e a ser superado. Foi aí que eu percebi que o que eu tinha que falar para as pessoas tinha que ser realmente espiritual, porque eu estava lidando com pessoas espirituais. Então, se eu queria ser uma pessoa espiritual, eu tinha que lidar com pessoas espirituais, eu tinha que saber como falar com pessoas espirituais. Foi aí que eu percebi que eu tinha que focar no que eu estava fazendo e entendeu? E somente aí eu orei e tudo mais, vento. Foi aí que eu orei, pedi direção pra Deus. E até hoje, gente, eu sou, graças a Deus, até hoje eu sou regente dos jovens e das crianças. Pelo poder de Deus, eu continuo sem problemas, como é?
saúde, sem problemas de saúde. E até hoje eu continuo buscando a Deus com intercessão, com palavra, com louvor. E até hoje, gente, eu gosto de louvar, por incrível que pareça. Minha voz não é tão boa assim, mas eu gosto de louvar. É uma coisa que me liberta, sabe? Que liberta a alma, que libera energias positivas. Eu gosto disso, sabe? Porque se for para viver num mundo que só tem... E eu comecei a entender o que o mundo trazia pra minha vida. Agora, né? No ano passado eu comecei a entender o que o mundo trazia pra minha vida. Foi no começo do ano, tá, gente? Eu comecei a entender, porque eu li a Bíblia, né? Eu comecei a ler a Bíblia, então eu comecei a entender o que, se eu tivesse continuado no mundo, o que o mundo traria de bom e de ruim pra minha vida, sabe? E tinha mais coisas ruins do que boas pra minha vida. Então, falei, deixa eu voltar. Aí, eu nunca mais me afastei de Deus. Assim, ao ponto de falar que eu não queria mais, que eu não acreditava mais na palavra dele, eu nunca mais cheguei a esse ponto. Porque depois que eu acreditei que ele não existia mais, que eu... Não, perdão, gente, falei errado. Porque não tem como você parar de acreditar que Jesus existe. Não tem como você fazer isso. Você parar de acreditar que alguma coisa aconteceu por causa que Deus permitiu. Eu parei de acreditar nisso. Só que aí eu me arrependi depois, porque Deus fez alguma coisa lá, mexeu uns pauzinhos e aí ele fez eu acreditar de novo que tudo que ocorria era porque ele permitiu. E tá escuro. Deixa eu mudar de cenário de novo. Ah não, voltou. Muito obrigada. Aí até hoje, gente, eu busco a presença de Deus. Eu não... Vou ser sincera com vocês. Nesse isolamento social, eu só ouço louvor e vejo algumas pregações. Porque eu não consigo, gente, mais orar. Assim, eu não consigo mais orar orar como eu orava antes. Eu não consigo, porque eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu acho que é alguma coisa que Deus preparou pra mim e Deus preparou pra mim entender lá no futuro. Então, eu acho que isso que está acontecendo agora é pra mim refletir e pensar e só não sair da presença. Eu acho que essa é a minha meta, não sair da presença enquanto isso acontece, só tentar orar. Como eu vou começar a orar o Pai Nosso pra voltar a ser como era antes, porque esse isolamento social fez com que eu me afastasse da oração, me afastasse do jejum, porque quando eu era da igreja, quando eu tinha ainda as igrejas presenciais, eu orava, eu jejuava, eu buscava, eu intercedia todo dia, de manhã, de noite, de madrugada também. Tem dias que eu acordo de madrugada, aí eu vou lá, oro e tudo mais, mas eu não sou mais assim nesse isolamento social. Eu busquei outra coisa, sabe? Eu coloquei coisas acima do foco que eu queria. Eu coloquei, sabe, etapas na minha vida por cima de Deus. E eu não posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Porque senão lá no futuro você não vai colher coisas boas. Porque assim, você pode colher coisas boas aqui na terra, mas do que isso vai adiantar quando Jesus voltar? Porque na palavra de Deus diz que tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. E quando Jesus voltar, a gente vai ter o que aqui na Terra? Aqui na Terra a gente não vai ter nada. A gente tem que criar coisas espirituais, a gente tem que criar frutos espirituais aqui na Terra, para quando a gente chegar no céu, a gente colher vocês. Se vocês não conseguirem orar, se vocês não conseguirem jejuar, se vocês não conseguirem fazer nada, eu aconselho vocês a ir louvar a Deus. Eu peguei a câmera porque tava ventando e tava escuro. Então, ó, assim fica escuro, assim fica claro. Eu aconselho vocês a ir buscar um pouquinho no louvor, sabe? Mesmo que você não tenha esse hábito, o louvor, ele mexe um pouquinho com a gente. A letra da música, mas escolham uns louvores bem. Vou continuar falando, né? O que eu tava falando que eu não lembro? Deixa eu voltar. Foco aqui, Giovanni.
eu aconselho, voltando, hack em tudo. Se você não consegue orar, se você não consegue voltar a ser como você era antes com Deus, eu aconselho você a pausar esse vídeo, aí no YouTube procurar uma música que você gostava muito, que você gosta muito de gospel, né, que pode te aproximar de Deus. Você escolhe uma música que possa te aproximar de Deus e você tocar ela muitas vezes, troca ela muitas vezes. Muitas pessoas vão cansar de ouvir ela na sua casa, mas você não pode cansar. Você não pode cansar. As pessoas da sua casa podem cansar de ouvir essa música, mas você não pode. Porque é você que precisa de aproximamento com Deus. É você que precisa de intimidade com Deus. Então, se você quer intimidade com Deus, se você quer se aproximar de novo de Deus, então toca a música que você mais gosta, que mais te aproximou de Deus no momento que você não conseguia se aproximar dele. Toca essa música. Eu costumava fazer isso quando eu sentia que eu estava longe de Deus. Eu tocava essa música várias vezes, a música que me aproximava mais de Deus. Eu tocava ela várias vezes e dava certo, sabia? Porque eu lembrava do amor. Então, eu acredito que se você tocar essa música várias vezes, você vai se aproximar de Deus. E se você tiver com o coração aflito, com o coração quebrantado, com o coração arrependido, se você se ajoelhar em espírito e em verdade, eu tenho certeza que Deus lá do céu vai ouvir o seu clamor. Eu tenho certeza que Deus lá do céu vai falar: olha, minha filha, ela tá orando, ela tá querendo voltar para os meus braços. Eu vou aceitar isso, eu vou aceitar essa oração como um pedido de socorro. Eu não sei se Deus vai falar isso, mas é tipo um exemplo, sabe? Para mostrar para vocês que Deus ama você infinitamente, que Deus ele tem um testemunho para sua vida, que Deus ele tem um plano perfeito para você. Não se afaste dele por qualquer coisinha, não se afaste dele porque o isolamento social está permitindo isso. Não se afaste dele porque você quer assistir série. Não se afaste dele porque você quer ficar no YouTube. Não se afaste dele porque você quer sair com seus amigos. Não se afaste dele por nada nesse mundo, porque lá no futuro você pode se arrepender dessa sua decisão. Então, se você está afastado da presença, se você está afastado de Deus, eu aconselho você a voltar o mais rápido possível, porque ficar longe de Deus não dá, gente. Ficar longe de Deus não dá. O mundo, ele só tem coisas ruins para as nossas vidas. E se você acredita que Deus pode mudar a sua vida, como Ele mudou a minha, como Ele mudou a de muita gente aí fora, eu tenho certeza que você vai ser a pessoa que vai ter a vida transformada por Deus. Vai ser a pessoa que teve uma mudança repentina. E muita gente pode não acreditar, muita gente pode te julgar, muita gente pode falar que você não presta, pode falar que você não vale nada, mas eu tenho certeza que para Deus você vale muito. Eu tenho certeza que para Deus você vale mais do que ouro, você vale mais do que prata, porque uma vida para Deus vale muito, gente. Então, eu aconselho a vocês a voltar a ser espirituais. Tá bom, gente? E eu acho que deu pra entender um pouquinho da minha história, né? Essa foi a minha história de vida com Deus. E a minha intimidade, eu não sei se eu abri um pouquinho o meu coração. Cabelo. Eu abri o meu coração. Vou terminar o vídeo aqui. Deixa seu like se você gostou, compartilha com seus amigos, que eu acredito que pode ajudar muitas pessoas. E se você não é inscrito, gente, se inscreve aí logo, já dá uma surra de likes, comenta aí o que vocês querem pro próximo vídeo, porque como eu falei lá no Instagram, gente, tem uma listinha de vídeos pra mim fazer pra vocês essa semana, ou semana que vem, também, vai. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.